E hoje, ainda aqui com o texto de Isaías, no capítulo 41, foi o texto que eu trouxe no vídeo de ontem. Mas eu falei uma frase, uma expressão que eu fiquei pensando, né? E eu quero, assim, clarificar um pouco o que eu disse e por que eu disse. Eu disse assim, essa palavra, ela não foi dirigida a uma pessoa. Então, assim, dizendo para nós, né, que nós temos que trazer essa palavra para nossas vidas, receber, né, como se Deus falando conosco hoje. Quando ele diz aqui, olha, no 9, tu a quem tomei. Então, que eu e você podemos dizer, eu, sabe, tomar posse, dizer assim, ler essa palavra entendendo que é Deus falando comigo e com você. Mas eu quero ler aqui no versículo que vem antes, no 8, para mim pensar, entender umas coisas aqui com vocês. Que diz assim, olha, no 8: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Então, assim, aí depois ele vai dizer, tu és o meu servo. Porque assim, nós somos. Então ele não falou, ele está falando aqui para Israel, porque assim, eu trago, né? Eu falo com vocês aqui, eu já disse para vocês, eu já entro direto com uma mensagem prática, trazendo uma mensagem prática para nossas vidas, como Deus falando agora conosco. Eu nunca falo assim do contexto histórico. É o jeito simples que eu tenho de falar da Bíblia com vocês. É assim, já extrair uma mensagem, né? Mas é interessante também estudar o contexto. Mas não é o que eu faço aqui, não é o caso, né? Voltando aqui. Então ele diz, né? Então ele está falando aqui para Israel, Jacó e Abraão. Quer dizer, é uma sequência, né? É uma sequência. Então, o Deus de Abraão, né? O Deus de Israel, o Deus de Jacó, e hoje o nosso Deus. Por isso que perfeitamente nós podemos extrair, né? Trazer essa mensagem e sentir Deus falando conosco. Porque não foi só para eles lá, né? Porque nós somos descendências de Adão, né? Somos de Abraão, porque Deus, ele não exterminou Adão e fez outro homem. Não, foi a partir dali que veio toda a geração, né, humana, né? Nós, entende? Nós temos a centelha de Deus em nós. Deus soprou, né, ali quando ele criou o homem, o Adão. Então é por isso, não é? Porque de repente se fala assim, mas não falou para uma pessoa. Falou, né? Tá falando aqui para Israel, né? Falou aqui para Jacó, para Abraão, porque é descendência, né? É uma coisa só, vamos dizer assim, entende? Então eu quis melhorar e eu fiquei assim, né? Eu falei essa expressão, mas é por conta disso. É que eu sempre li, assim, desde que eu me converti, eu tenho essa tendência. Quando eu leio a Bíblia, eu leio como Deus falando comigo. Eu não vou ali investigar o contexto, entendeu? Eu já extraio ali uma mensagem para mim. Eu sempre fiz isso desde muito moça, né? Mesmo assim, antes de eu me converter, né? Porque eu aprendi isso com a minha mãe, né? Já disse para vocês assim que a minha mãe, ela não saía de casa sem antes abrir, né? Ela tirava a palavra, ela abria ali, ela lia, e Deus sempre falava com ela ali. E aqui eu faço assim com vocês, eu sempre... Não, eu não faço a questão de abrir, né? Tirar a palavra. Mas quando eu leio, eu já vou pensando em extrair uma mensagem para nós. Tá bom, meu irmão, minha irmã, então... pega essa palavra pro teu coração. E Deus te diz, olha,
Deus te diz: tu, a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os mais excelentes, e te disse, escuta Deus te dizer, e te disse, tu és meu servo, a ti escolhi. Então sinta assim um escolhido de Deus. Eu também me sinto assim, que Deus me escolheu, e Ele te diz, eu te escolhi, tu és meu servo, tu és o meu amado, eu quero cuidar de você. E que você diga também para Ele, eu quero, eu concordo com esse teu querer, meu Deus, tá bom? E é sobre isso, que Deus te abençoe, que a Bíblia é um livro de vida, ela fala conosco, ela é viva, ela interage conosco. Que Deus te abençoe hoje e sempre.